Gente do céu, eu tô sem saber por onde começar com esse relato de parto. Mas eu vou tentar contar tudo, não vou te esconder nada, pelo menos daquilo que eu lembrar, porque eu sou muito ruim pra contar história. Não sei se vocês já perceberam isso, eu sou muito ruim pra contar história, mas vamos lá. Eu tentei contar sem o bebê, mas ele tava querendo mamar. Agora ele dormiu, vamos ver se ele continua dormindo. Depois eu mostro a carinha dele pra vocês. Então, gente, eu vou contar pra vocês desde o comecinho aqui da gravidez do Felipe, pra vocês entenderem todo o contexto, tá? Eu já fiz um vídeo aqui pro canal contando os meus relatos de parto anteriores, né, com as crianças tudo junto, foi aquela bagunça. Mas eu quero contar um pouquinho da história do Felipe pra vocês. Eu descobri a gravidez, eu acho que eu tava com umas 2 semanas de gestação. E assim, eu fiquei muito feliz e muito... Sim, eu fiquei muito feliz e muito surpresa ao mesmo tempo com a reação do meu esposo. Por quê? Eu fiquei surpresa com a reação do meu marido, porque eu esperava uma reação negativa, mas também foi muito positiva aos modos dele, né? Foi muito positiva. Mas aconteceu que durante a gestação eu desenvolvi uma sequência assim de crises de ansiedade assim muito severas. Muito severas assim pra mim, que não tinha tido nenhuma crise tão grande assim. Eu já vinha fazendo tratamento com psiquiatra de crise de ansiedade antes de engravidar. Já tinha percebido alguns sintomas e tudo. E eu estava fazendo tratamento com um remédio chamado Escitalopram. Eu acho que eu tinha comentado aqui em algum vídeo do canal também. Porque eu não ia poder engravidar por enquanto. Eu estava fazendo tratamento para ansiedade e tudo. Mas acabei engravidando mesmo fazendo o tratamento. E daí, gente, eu parei de gravar meus conteúdos lá pro Instagram. Eu parei com muitas das minhas atividades. Eu fui diminuindo o meu ritmo. Fui ficando mais isolada socialmente, né? À noite eu não dormia direito. E, assim, a minha cabeça não parava de funcionar. Então, assim, a minha ansiedade é assim. A minha cabeça não para de funcionar, mas o meu corpo fica paralisado, estagnado. Eu não consigo reagir, entende? Então é assim que as minhas crises de ansiedade funcionam. Eu tinha fechado o ano de dezembro de 2024 com uma agenda lotada de alunos. Até continuei dando aula assim, no comecinho de 2025, mas por conta da ansiedade eu fui cancelando as aulas, fui me desculpando com os alunos, sabe? A ponto de eu ficar só com uma turma de canto, uma turma de 5 alunos. Então, assim, foi um começo muito difícil. Não só por isso, não só pela ansiedade, mas também pelo cansaço, pelo enjoo. Nossa, eu enjoei demais nessa gravidez. Então, assim, os primeiros 6 meses foram muito difíceis. No 5º mês eu tirei, o neurologista pediu para eu tirar o Escitalopram, né, o remédio que eu tava tomando. E aí que a crise veio forte. Nesse período, logo depois de eu tirar o remédio, vieram 2 situações. Então, a euforia, vamos fazer as coisas, vamos correr para poder, né, atender, voltar com as minhas atividades, voltar com os meus conteúdos, mas ao mesmo tempo uma tristeza muito grande. Então já tava virando uma depressão. Aí eu consegui o contato de um terapeuta comportamental chamado Mário Umetso. Foi quem assim me ajudou muito nesse período. Através da ajuda dele eu consegui, assim, eu acho que só de conversar, só de expor as minhas situações interiores, né, colocar os meus pensamentos para fora, eu acho que já me ajudou assim a dar um estalo. Nossa, né, eu preciso parar com essa besteira. Mais ou menos isso, né? Então, assim, até uns 7, 8 meses de gestação eu fiquei, assim, nessa instabilidade. Ora muito triste, ora muito eufórica, sabe? Até ficava pensando, gente, será que eu não sou bipolar? Mas não, é só crise de ansiedade mesmo. Por conta do cansaço também, porque como eu não dormia de noite, não dormir de noite me causava vários sintomas, assim, confusos durante o dia, né? Então, a primeira coisa foi tentar regular o sono. Como que eu consegui regular o sono, gente? Trocando o celular pela leitura, tá? Já fica a dica aí pra vocês. Então, tirei o celular,
na noite e troquei pela leitura. Isso já resolveu metade dos meus problemas, né? Bom, mas voltando aqui para a gravidez. A gravidez do Felipe, tirando a questão da ansiedade, foi uma gravidez super tranquila. Eu não tive problema gestacional nenhum. O médico desconfiava que eu estava com trombofilia porque eu fiz o exame e deu indeterminado. Mas aí teve outros médicos que disseram assim que isso é normal, que na gravidez não se faz exame para trombofilia porque vai dar alterado, né? Então, depois assim, eu nem tomei o Clexane, né? Aquela injeção lá diária. Dá o like e se inscreve no canal. Isso aí, escuta esse conselho. E o que acontece? O meu obstetra é um médico, assim, excelente. Pedia todos os exames certinho, me atendia, a consulta dele também era bem demorada, 1 hora e meia, sabe? Me passava várias vitaminas e tudo. Eu sempre tive anemia, nas minhas gestações a anemia piora, então, né, me ajudou com a questão da anemia, vitaminas, enfim. Excelente médico. Só que eu já tinha 2 cesáreas e eu queria muito ter um parto normal, porque no meu último parto foi um parto, foi um descolamento de placenta, né? Eu também não queria ter feito cesárea, mas não teve jeito, eu tive que fazer por causa do descolamento. E esse eu queria um parto normal. Só que eu não conversei com ele sobre isso. E eu não achava que o sistema fosse tão fechado em relação a um parto normal após 2 cesáreas. O sistema de saúde em geral, tanto na rede particular quanto na rede pública, né? Eu não imaginava que fosse tão fechado. Mas era. Bom, como eu não tinha conversado nada com ele, ele tinha me pedido aquele exame da bactéria vaginal, né? Como chama aquele? Eu esqueci, Streptococcus, alguma coisa assim. Streptococcus, alguma coisa assim. É uma bactéria que dá e que você não tem que tomar antibiótico se você for querer ter um parto normal. Como ele pediu esse exame, eu falei, então ele não tocou no assunto de cesárea até então. Então eu acho que ele não é um médico cesarista, né? E eu acho também, então eu acho que é possível ter sim um parto normal depois de 2 cesáreas pela rede, pelo plantão, porque até então eu não ia contratar ninguém para me ajudar no parto. Aconteceu que o meu ultrassom estava dando 1 semana de diferença da minha data da última menstruação, né? Porque eles fazem o cálculo pela data da última menstruação. Então, pela data do ultrassom, eu estaria com 38 semanas e 3 dias. Pela data da última menstruação, 37 semanas e 3 dias. Era 1 semana certinho. Então, com 38 semanas e 3 dias, eu fui na consulta com ele. Relato de pré-parto da Sheila Cenerini, hoje 2/7/2025. Fala, Sheila, o que aconteceu no médico? Tava chorando, gente, a cara dela chorando. Então, aí o menino tá com 3,8 kg. Bicho é grande, hein? Bicho é grande. Bicho. Mas também, minha filha, olha aí. O percentil da barriga tá muito grande, tá com 84 percentil. 84, eu acho, sei lá. Tá com percentil alto. E eu já tenho 2 cesáreas. Cala a boca, menino. Eu já tenho 2 cesáreas. E ele não quer. Disse que nenhum plantonista vai arriscar fazer um parto normal comigo tendo 2 cesáreas, independente do peso da criança. Só que por que ele não me falou isso antes, gente? Nossa, eu saí de lá. Quem falou o quê? Não, ele quer que eu vá amanhã, 7 horas da manhã. Pra parir? Do nada. Não, então... Ele disse que eu tenho que estar lá 7 horas da manhã pra ver o menino. E por que você não falou assim? Então vamos fazer o seguinte, espera eu ter as dores primeiro, aí quando eu chegar aqui, resolve. Não, porque ele falou assim, mesmo que você tenha, entre aqui com trabalho de parto... A gente vai fazer cesárea. Eles vão fazer cesárea. Mas o hospital pode fazer isso? Pode. Então, a recomendação do Ministério da Saúde aqui no Brasil é esse. Então, Sheila, é sua vida. Você tá pensando em deixar 4 crianças órfãos? Eu não vou cuidar de criança de ninguém. Eu tô falando bem sério isso Deixa eu falar uma agora. coisa pra você, Sheila. Tudo bem, eu sei que você é muito corajosa. Eu sei que você é muito corajosa, mas olha, filha... E não para de comer. Filha, Quer cervejinha? Se tiver Não, criança, gente, mas o menino tá bem. O menino tá bem. Não me pega! Eu estou
estou bem, não tem nada assim de errado acontecendo comigo, cara. Se tem uma coisa que eu já fiz nessa vida é parto. Já tive Não seis. coloca na boca. Qual é o risco? É de ter uma ruptura uterina. Isso é o risco. É, uma ruptura uterina. Você morre? Você morre? Dá uma hemorragia. Dá hemorragia. Só que o risco de ter uma ruptura uterina é de 6 a cada 1.000 mulheres, gente. E se você estiver no meio das 1.000, minha filha? Não, no meio das 1.000 eu vou estar, só não quero estar no meio das 6. Então, se você for uma das 6, é que nem um avião. Se a pessoa que for pra morrer tá naquele de não avião, todo mundo morre. Só que os riscos de ter mais uma terceira cesárea são maiores do que ter uma ruptura uterina. Meu Deus, estamos entre a cruz e a espada. Ó a cabeça, criatura. Ela foi pro primeiro, tudo Não, bem. não, porque ela me igual se ela teve 3 cesáreas. Não é isso, não. É por isso que Eu não aguento mais um menino. você tem que... Se for pra ter filho, vai ter... Eita, cabeça. Vai ter menina. Vai ter menina. Gente do céu. Bota a cadeira aqui, Sheila. Sheila, fala uma coisa Precisa aqui, vir ó. para passar Você tem aqui. que Vai bater nessa quina aqui, vai morrer. que você tem três aqui, mais um pra chegar. Dá o salgadinho aqui que eu tô com fome. Vai Eu aqui. penso nisso, mano. Pois é, minha filha, mas eu falo, não arrisque muito não, Sheila. Não arrisque muito não. Não precisa ir amanhã. Não é arrisque muito, gente. Ó, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O risco de eu morrer numa cesárea é maior do risco de eu morrer tendo um parto normal. Por quê? Ai, calma. Não, Sheila, não pode parir agora. É sério, não dou conta. Não, eu não posso, porque eu nem me confessei. Tem isso ainda. Amanhã eu não vou. Não dá amanhã, não dá amanhã. Você vai... Se confessa. Olha a preocupação dela. É claro que se eu posso morrer nos dois casos. Tanto tendo parto normal, quanto tendo mais uma cesárea. Sheila, faça o testamento de novo. Porque aquele foi pro Ângelo. Agora faça contando com o Ângelo e o bebê na barriga agora. Faça de novo o testamento. Vai, vai falar. Ó a preocupação de ficar com 4 crianças. O seu medo é perder uma filha ou ganhar 3? Eu tô vendo, não, Zezé, que tá conta aqueles 4 e não me dá nenhum. Não, meu filho, o Gui vai ter que trabalhar pra sustentar os 4. Isso eu tô no vivo ou morto, minha filha. Ele vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Então, mas alguém tem que ter as crianças, não vai? Seu marido, sabe o quê? Meu marido O que ele falou? mandou pedir uma segunda opinião. Amanhã eu marquei uma consulta lá no Hospital São Luís. É convênio também? Convênio também. Aí o que eu fiz? No outro dia eu marquei consulta em um outro hospital, também da rede particular. Fui, conversei com a médica de lá. A médica foi assim, um amor de pessoa. Ela falou assim, olha, o que acontece? É possível ter um parto normal após 2 cesáreas. Só que você precisa ter um médico, precisa ter um acompanhamento de 1 para 1. Pelo plantão, é uma correria muito grande. É um médico que vai atender todas as gestantes. Não tem como esse médico ficar em cima de você. Você pode correr o risco de ter uma ruptura uterina. Esse é o medo dos médicos de plantão, né? De você ter uma ruptura uterina. Então não é possível, infelizmente. Se você quiser, eu tenho um contato de médicos que fazem parto normal após 2 cesáreas. Eu não faço. Eu falei assim, tá fora de cogitação, doutora. Eu não tenho como pagar isso agora, né? Se eu fosse pagar para um médico, teria que ser antes para eu me planejar. Agora, em cima da hora, era impossível para mim. Então, assim, eu saí da consulta muito triste, né? Fui em outro hospital, fui no hospital da PUC. A mesma coisa. A doutora do hospital da PUC falou até, assim, foi ainda mais esclarecedora na situação. Ela disse assim, olha, realmente existem novos estudos que dizem que não há um risco tão grande assim quanto a gente pensava de uma ruptura uterina depois de 2 cesáreas. Só que o protocolo hospitalar da maioria dos hospitais, aliás, de todos os hospitais que eu conheço, é esse. Após 2 cesáreas, não se faz parto normal. Leva a gestante para uma terceira cesárea. Ai, ali eu já voltei pra mim, eu falei assim, ai Gui, eu tô em jejum mesmo, já vamos direto lá pro Madre Deodoro, já vou fazer o parto, né? Mas aí o que a doutora da PUC falou? Ela disse assim, olha, mas mesmo assim você tá com 38 semanas ainda. É bom que você espere o trabalho de parto começar, porque o bebê já vai estar com o pulmãozinho mais, você já tem mais certeza de que o pulmãozinho do bebê já vai estar mais formado, vai ter menos problemas respiratórios e tudo mais. Então espera o trabalho de parto começar. Mas eu já saí de lá desesperançosa, né?
Falei, vão acabar tendo cesárea mesmo. Foi aí que eu comecei a conversar com o pessoal do Instagram. Coloquei lá a minha frustração, tava tão frustrada. Eu não sou de ficar compartilhando minha vida particular assim, né? Mas eu tava tão frustrada com a situação que eu compartilhei. E, gente, foi pra minha surpresa, assim, uma chuva de mensagens, né? De pessoas, de relatos de mulheres que tinham tido o seu parto normal após 2 cesáreas. Mas sempre com acompanhamento, né? Então você peita a situação, não, eu me responsabilizo pelo meu parto normal, após 2 cesáreas, mas elas também contando com a ajuda de outras pessoas. E eu não tinha condição, gente, eu tô sem condição de pagar equipe, né? Então, assim, algumas doulas entraram em contato e tudo. Até que a minha madrinha de casamento me mandou uma mensagem, falou assim, Sheila, olha, eu tenho uma outra comadre que ela teve o parto normal após 2 cesáreas, com uma enfermeira obstetra aqui de Campinas. E se você, eu vou te passar o contato da enfermeira. E me passou o contato tanto da comadre dela quanto da enfermeira, né? No primeiro momento eu fiquei receosa porque eu já tinha visto alguns orçamentos e estava completamente fora daquilo que eu poderia pagar. Então, assim, eu falei, não vou mandar mensagem. Mas passou uns 2 dias, eu falei, quer saber? Vou mandar mensagem pra enfermeira. O nome dela é Thalita. Gente, maravilhosa. Nossa, que caridade, assim, eu percebi nela uma enorme caridade mesmo, essa é a palavra. Por quê? Porque geralmente nessa situação, eu vou até emocionada. Geralmente, quando você tá numa situação sensível assim, aparecem um monte de oportunistas, né? De pessoas querendo se aproveitar da situação. Mas a Thalita, a gente foi de uma caridade assim tão grande. Eu já tinha visto a possibilidade de ter parto, por exemplo, parto domiciliar. Tem um médico aqui de Paulínia que cobrou 20 mil reais para poder fazer um parto, assim, não domiciliar, né, mas acompanhar um parto individualizado, tudo certinho, mesmo no hospital. Então, assim, 20 mil reais, gente, é uma realidade, assim, muito... É um orçamento muito fora da minha realidade. Tinha visto outras equipes, 8 mil reais. Muito fora da minha realidade. E a Thalita, assim, foi de uma caridade tão grande que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu sou grata a tudo que ela fez por mim, né? E ainda tá fazendo. O que acontece? Ela disse assim, Sheila, fala pra mim quais são os orçamentos que você já viu, se você chegou a conversar efetivamente com alguém. Eu falei, eu conversei com um médico na gestação do Ângelo lá atrás, não foi nem essa daqui já tava, eu não pesquisei ninguém. Outra coisa que eu não falei pra ela, né, mas vou contar aqui pra vocês. Eu tinha um certo preconceito com doula. Falava assim, gente, mas pra que uma doula? Né? Eu não pensava que fosse tão importante o trabalho de uma doula, gente. Então fez total diferença no meu parto. Mas aí a Thalita falou o seguinte, olha, Sheila, eu consigo fazer pra você, fazer o seu parto, te acompanhar nesse parto pelo valor X. É possível pra você? Eu falei assim, olha, já tá mais dentro do meu orçamento. Eu falei pra ela, é um valor assim que eu não consigo dispor agora. Aí ela não deixou nem eu terminar. Ela falou assim, olha, não se preocupe, você pode parcelar em até 12 vezes depois do parto. E fechei com ela. Aí eu ainda fui numa consulta com o médico, até pra fazer mais um ultrassom, um cardiotoco, né? Mas depois fiz todo o resto do processo com ela. E foi assim. Aí ela falou assim pra mim, Sheila, você gostaria de ter uma doula? Por que você não quis ter uma doula? É porque você não queria mesmo ou porque você não tinha dinheiro e tudo? Eu falei, não tinha pensado na possibilidade. Falei pra ela. Ela falou assim, porque ajudaria bastante, né? Eu tô sozinha no seu parto. Ela falou assim, eu tenho uma amiga que é doula, nunca pegou um caso de VBAC 2 e que gostaria de me acompanhar no seu parto e que não vai cobrar nada por isso. Ai, gente, olha, eu falei assim, que bênção de Deus, né? Apesar de não entender bem o trabalho da doula, eu falei assim, se vai te ajudar, por mim tudo bem. Pode falar pra ela me acompanhar assim, né? Eu vou ficar feliz. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Pensa numa doula, uma menina abençoada, gente. A Camila. Vou deixar o arroba das duas aqui pra vocês. Bom, vamos falar do parto em si agora. Eu já estava tendo contrações de treinamento já desde o 6º mês. Os pródomos começaram a vir ali pelas 37 semanas.
No dia que eu fui na consulta com a doutora, pra poder no outro hospital, né, pra poder pedir a segunda opinião e tudo, eu voltei tão desesperançosa pra casa que eu acabei tomando shake, porque eu falei assim, pelo menos entrar em trabalho de parto eu já vou entrar, né? Mas não, tomei o shake de óleo de rícino e nada. Quer dizer, tive pródomos a noite toda, mas só ficou nisso. Aí passaram alguns dias, eu consegui o contato da Thalita, conversei com ela, falei pra ela que tinha tomado shake, ela falou que não era pra tomar mais, pelo menos por enquanto. E pra gente ir com calma, né, passo a passo. E ela foi me orientando, me conduzindo, né. Então ela falou assim, olha, na semana que vem, isso eu encontrei com ela, eu estava com 39 semanas já. 39 semanas pela data do ultrassom, 38 semanas pela data da última menstruação. Aí ela disse assim, olha, como a gente não... Porque eu fiz meu ultrassom, gente, já tava com quase 11 semanas, então não era uma... Não era muito certa, assim, a data do ultrassom, sabe? Mas mesmo assim, ela estava considerando mais a data do ultrassom do que a data da menstruação. Então ela disse, olha, hoje você está com 39 semanas pela data do ultrassom. Você vai pra casa. Na semana que vem você volta, a gente vai fazer o descolamento de membrana, se nada acontecer. Vamos esperar 2 dias. E assim foi. Aí eu cheguei lá na quinta-feira, fiz alguns exames, né, um ultrassom, mais um cardiotoco, o bebê tava bem, se mexendo bastante. E aí eu me encontrei com ela numa terça-feira da outra semana, já com 40 semanas pela data do ultrassom. Aí ela fez o descolamento das membranas. Tive um pequeno sangramento com muco, né, mas passei o dia inteiro com dor. Mesmo tomando, ela pediu pra tomar Buscopan, eu tomei Buscopan, mas mesmo assim eu fiquei com dor. Vinha alguma contração mais forte, mas também não engrenava. Aí no outro dia, a doula falou assim, olha, Sheila, vai fazer uma caminhada, porque isso pode te ajudar, né? Aí eu fui com os meninos na pracinha, fiz uma caminhada, dei uma volta na lagoa, né? Uma lagoa bem grande que tem perto da pracinha. Fiz uma caminhada de uns 30 minutos, mais ou menos, 30, 40 minutos. Cheguei em casa, tomei meu banho, dormi. No outro dia, umas 6h30 da manhã, pródomos de novo. Bem intensos. Aí eu mandei, porque ela pediu pra mandar mensagem pra ela me passou o nome de um aplicativo, vou deixar aqui pra vocês também, esse aplicativo. Você conta, ela disse, olha, Sheila, você conta 3 contrações. Depois você me liga, me compartilha o link, né, pra eu conseguir te acompanhar, acompanhar com você as suas contrações. Mas você me liga, porque se for muito cedo, dependendo do horário, eu vou estar dormindo. Então me liga pra eu conseguir acompanhar, né. Pronto, fiz isso. E daí foi, né, as contrações de 10 em 10, de 15 em 15, isso durou o dia inteiro. Saiu mais muco, né, mais muco, mais secreção. Aí ela falou assim, olha, o plano era, se depois do descolamento das membranas não acontecesse nada, era pra eu voltar, que ela ia fazer a indução com um balão, né? Só que aconteceu esses pródomos, né, no dia seguinte, na quinta-feira, os pródomos começaram. Porque no dia seguinte eu fiz a caminhada, né? Então, na terça-feira eu fiz o descolamento, na quarta-feira eu fiz a caminhada, na quinta-feira eu acordei com esses pródomos e com esse sangramento. Aí ela já ficou feliz de ver o sangramento, porque ela falou assim, realmente agora o colo do útero tá se abrindo, né? Já tá começando, alguma coisa está acontecendo aí verdadeiramente. Passei o dia com aqueles pródomos, né? De 15 em 15, de 10 em 10, às vezes de 8 em 8. Mas assim, ainda inconstantes, né? Aí eu falei pra elas, compensa fazer algum exercício agora ou eu devo descansar? Aí a enfermeira disse, olha, eu acho que compensa mais você descansar. Mas aí a doula falou, você descansa e depois você pode fazer uma nova caminhada. Eu falei assim, cara, mas eu tô tão ansiosa que eu não vou conseguir descansar. Eu acho que eu prefiro... Isso na noite anterior eu tinha dormido 4 horas da manhã, tá? E acordei 6h30 com esses pródomos. De tão ansiosa que eu tava, fui dormir muito tarde. Eu falei, eu tô tão ansiosa que eu não vou conseguir dormir, não vou conseguir descansar. E eu falei assim, eu prefiro fazer a caminhada que eu já volto tão cansada, que eu consigo deitar e dormir, né? Desligar um pouco.
Sim, eu fiz. Chamei minha irmã, falei, Leila, vamos lá no Zeca Malavaz. Zeca Malavaz é uma praça. Nós vamos com a Mana fazer uma caminhada de contrações. Diário de bordo. Gente, dia 20 tá aí. Falou assim, Leila, tô sentindo uma contraçãozinha, vamos caminhar comigo? É ela ou eu que tô sentindo contração? Fala pra mim. Aí eu tenho que caminhar? Eu tô sentindo contração por acaso? Ainda tem que levar as pencas, ó. É porque se eu passar mal lá, né, tem alguém pra me carregar no colo. Tipo o Taquaral em Campinas, só que o Taquaral é enorme, né? O Zeca Malavaz é pequenininho. Vamos no Zeca Malavaz fazer uma caminhada enquanto você brinca com as crianças. Preciso de uma companhia, porque vai que acontece alguma coisa, o bolso estoura, né? E eu tô lá sozinha, não dá. Com as crianças não dá. Então, ela foi comigo. Fiz essa caminhada, gente. Voltei, contrações continuaram, um pouco mais ritmadas, mais doloridas. E eu deitei. Tentei dormir, não consegui. Mas isso foi bom, gente. Isso aconteceu também na gestação do João. Eu tava ansiosa também, não conseguia dormir direito. E eu passei, na gestação do João, passei a madrugada inteira acordada com pródomos. Com pródomos, né? Com contrações e tudo. Deu 5 horas da manhã, eu tava muito ruim. O Gui percebeu que eu tava ruim, né? Porque eu liguei a banheira pra poder tentar relaxar um pouco. Ele falou assim, não, vamos pro hospital. Cheguei no hospital, eu tava tão cansada que durante uma contração e outra eu dormia. Eu cochilava. Então, o cansaço, tem gente que fala que, a maioria, né, dos casos, né, não é bom você estar cansado no trabalho de parto, porque você vai desistir fácil. No meu caso, não. O cansaço me ajuda, porque eu fico relaxada. Então, me ajudou bastante, de verdade. Então, cheguei em casa cansada, eu não conseguia dormir, mas eu fiquei deitada. Cochilava assim, né, entre uma contração e outra, enfim. Aí a Thalita tava vendo que as contrações estavam ficando mais fortes, mas não engrenavam, né? Ela falou assim, Sheila, eu acho que agora compensa você tomar o shake de novo. Aí lá fui eu fazer ela falou assim, não, janta primeiro, isso era umas 6 horas, né? Ela falou, janta primeiro, deixa o estômago forrado, e depois você faz o shake, e você me conta a hora que você tomar o shake. E assim eu fiz. Jantei, deu umas 8h40 mais ou menos, eu fiz o shake, tomei, mandei mensagem pra elas. E elas continuaram acompanhando. Aí deu umas 10 horas mais ou menos, elas viram que as contrações estavam ficando, assim, mais certinhas, né? De 8 em 8 certinhas. Aí depois foi diminuindo de 6 em 6, de 5 em 5. Aí elas mandaram mensagem, Sheila, eu acho que já dá pra gente ir pra sua casa, pra gente conseguir ir te acompanhando aí nesse momento. Eu falei, só que eu tô na casa da minha mãe, meu marido tá trabalhando, eu tô sem chave. Ela falou assim, era bom você ir pra casa porque as crianças estavam fazendo muita bagunça pelo telefone, né? Ela falou, você precisa de um espaço, de um lugar mais silencioso. Eu falei assim, então eu vou esperar ele chegar do serviço. Ele só ia chegar umas 11 horas lá na casa da minha mãe. Eu falei, vou esperar ele chegar do serviço e eu te mando mensagem. Assim que ele sair do trabalho, eu mando mensagem pra vocês virem também. Diário de bordo, dia 17/7 de 2025, exatamente 10 e alguma coisinha, contrações fortes. Como é que ela está? Agachada. Meu Deus. Assistindo o Homem-Aranha. Caramba. Cara, se não fosse as crianças, eu ia falar pra você ir lá pra casa pra fazer risada. Porque agora eu tô bem, mas daqui a pouco... O Gui vai chegar a que hora? Daqui uns 40 minutos ele já saiu de lá já. Sem prato, o anúncio dizia 3 Estão vindo quantas contrações, Sheila? Hã? Diário de bordo vai nascer. Ai, Cristo Deus. Ele vai nascer, gente. Vai nascer? Eu tenho certeza. Gente, talvez seja a última vez que vocês estão vendo a Sheila, porque eu não vou poder acompanhar o trabalho de parto. Vai nascer? Deixa os meninos aí, bora pra lá. E assim foi feito. Ele saiu do serviço, foi pra minha mãe. Eu já tava com dores, assim, certinhas, né? E bem fortes. De 5 em 5 minutos, bem fortes.
Mas eu tava bem ainda. Tanto que eu entrei no carro, não pedi pra ele ir devagar, porque geralmente no nascimento do João eu pedia pra ele ir um pouquinho devagar, né? Quando eu tive os abortos também, que foram partos normais, eu pedia também pra ele ir um pouco devagar, porque o movimento do carro me causava dor. E nesse não, consegui conversando com ele, dando risada, né? Eu falei, então eu ainda tô bem, ainda tem muito chão pela frente, chegar em casa vai demorar muito ainda. Cheguei em casa, gente, o negócio começou a apertar. Fui pra debaixo do chuveiro, ainda dei uma arrumadinha na casa, porque elas iam vir, né? Mas porque eu tinha passado o dia inteiro fora. Eu almocei na casa da minha mãe, fiquei o dia inteiro fora, então a casa tava... Eu não tinha arrumado casa aquele dia. Isso era na sexta-feira, dia 17, tá? De julho. Aí eu fui pra casa da minha mãe. Não, aí eu vim pra casa, dei essa arrumadinha na casa rapidinho e entrei no chuveiro. No chuveiro, gente, o negócio começou a apertar. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Que a sensação de morte começa a chegar, né? Começa a bater na sua porta. Aí elas demoraram um pouco pra chegar. Elas chegaram aqui, já era meia-noite. Aí eu tava no chuveiro, demorei um pouco pra sair. A cama já tava... Elas já tinham preparado minha cama. Aí a Thalita falou, a enfermeira, né? Você vai deitar, eu vou escutar o coração do neném. Depois eu vou fazer um toque pra ver como que você está. E depois eu vou fazer uma outra ausculta, né? Escutar de novo com mais calma, com mais paciência, pra gente traçar o nosso plano, tá? Vou ver como que tá a posição do bebê e tudo mais. E assim foi feito, né? Aí ela escutou o coração do bebê. Gente, na hora que ela foi fazer o toque, ela me perguntou uma coisa que agora eu não lembro o que era. Mas na hora que eu ia falar, que ela fez o toque, que eu ia falar, eu fiz... junto com a palavra saiu o grito. Gente, mas foi tanta risada. Eu ainda conseguia dar risada nesse momento, mas... Aí as dores começaram a se intensificar. Eu fico parando porque eu tô tentando lembrar da cena, né? As dores começaram a se intensificar. Deitei de novo. Ela fez um outro toque, viu a posição do bebê. Ela disse assim, Sheila, o plano é o seguinte: nós vamos ficar 1 hora fazendo exercícios, por quê? Ela não tinha me falado com quantos dedos de dilatação eu estava, mas depois ela me falou, né, que eu estava com 3 dedos. Ela chegou e estava com 3 dedos. O bebê tá em posição cefálica, tá tentando se encontrar, mas ainda não está encaixado. Então nós precisamos encaixar o bebê. Vamos fazer alguns exercícios. Então fizemos alguns exercícios deitada. Aí ela pegava, me colocava assim na ponta da cama. Digamos aqui é a cama, né? Aí ela me colocava aqui. Essa perna eu jogava pra cima durante a contração. Aí ela, aqui tá o meu quadril, né? Ela empurrava pra eu não cair, porque eu ficava bem na beiradinha da cama. Então ela me empurrava aqui pra eu não cair. Isso me aliviava um pouco, quando ela empurrava, me aliviava um pouco as contrações, as dores que estavam muito fortes. Fiz esse exercício de um lado, depois virei de ponta cabeça, fiz do outro lado, né, com a perna do outro lado. Fizemos... antes desse, a gente fez outro exercício que eu não tô lembrando qual foi, mas nós fizemos também. O pior de todos foi um exercício que eu deitei ali no colchãozinho que fica aqui no chão, que ela falou, agora a gente vai fazer um exercício em pé. Só que ela foi fazer algumas anotações antes disso e eu, pra descansar um pouco, sentei lá no colchão. E eu deitei assim, escorei, né, com a barriga um pouco pra cima. Um pouco pra cima não, pra cima. E era um exercício que ela ia fazer de pé, só que ela fez comigo deitada. Quando vinha a contração, o que ela fazia? Ela puxava a barriga pra cima. Gente, isso era uma dor tão insuportável, tão terrível, sabe? Que, nossa senhora, nas outras contrações, entre uma contração e outra eu conseguia dormir. Lembra que eu tava muito cansada, com muito sono. Igual eu tô aqui agora, falando com vocês, meu olho tá até miúdo, né? Tava desse jeito. Então, entre uma contração e outra eu conseguia, sabe, relaxar, descansar, dar uma cochilada. Nessa não, era muito intenso, muito intenso. Aí depois viemos pra cama de novo e ela ia começar a fazer outro exercício. Quando eu percebi um ploque e um líquido descendo.
Eu falei, a bolsa estourou. Ela falou assim, ótimo, é isso que a gente quer. Por quê? Porque se a bolsa não estourasse, depois dessa 1 hora de exercício, ela ia estourar para induzir mais o parto, né? Eu falei, eu não me importo com induções. Eu só quero que o menino nasça normal, não quero cesárea. Eu quero que ele nasça normal. Ela falou assim, não, então tudo bem. Então vamos fazer todo o possível para você chegar lá já com o neném nascendo, né? O plano era sair daqui de casa com 7 dedos de dilatação, para no meio do caminho dilatar mais e chegar lá já com o menino nascendo. Mas, escuta só. Quando a bolsa estourou, que ela viu, que ela fez mais um toque, ela falou, tá na hora da gente ir pro hospital. Eu falei, nossa, mas já tá na hora? Porque, gente, ela chegou aqui meia-noite. Isso, quando ela falou, tá na hora de ir pro hospital, era 1h40 mais ou menos. Foi... Ai, cansaço. Não dorme, né? Dando de mamar pra criatura. Olha ele aqui, ó, já pedindo mamar de novo. Olha lá, que coisa mais linda, gente. Tomara que meu armazenamento, meu espaço de armazenamento dê pra gravar tudo. Oh, meu Deus. Aí, gente, ela falou assim, olha, vamos todo mundo no carro do Gui, né, do meu marido. Aí a doula forrou o carro, né? Aí ela falou, falou pra doula, pra ela ir na frente com meu marido e ela ia atrás comigo. Gente, eu já cheguei no carro, eu segurei, o meu carro é um spin, em cima tem aquele suporte pra colocar bagageiro, pra colocar mala, essas coisas, né? Eu segurei naquele suporte com a porta aberta e já me veio um puxo pequenininho, mas me veio aquela força durante a contração. Aí ela entrou no carro, eu entrei também, eu já entrei. É que eu não vou poder fazer a posição pra vocês aqui, que eu tô só de short. Mas, digamos que aqui esteja a parte de trás, a parte de trás do banco, onde você apoia a cabeça, certo? Então eu segurei aqui onde apoia a cabeça, com as 2 mãos assim. E já entrei de cócoras, com a mão agachada, né? Já agachada com a mão assim. Aí foi, o Gui, nossa, começou a acelerar o carro, né? Eu falei assim, Gui, vai com calma aí. Pedindo pra ele parar, pra ele ir devagar. Mas ele já percebeu também que já tava no expulsivo, né? Aí, deixa eu tentar dar de mamar pra ele. Oh, meu Deus, meu peito tá inchado, gente. Tá inflamado, tá muito grande. Aí não forma o bico direito, tem que fazer massagem sempre antes de dar de mamar. Aí o Gui acelerou o carro. Chegando já quase perto da saída de Paulínia, eu senti o primeiro puxo grande. Aí fiz um primeiro puxo, depois mais um, aí eu senti o círculo de fogo. Eu falei, tá coroando. Ela falou, o quê? Eu falei, tá coroando. Aí ela conseguiu tirar meu short, né, que eu tava. Fez um toque ali, percebeu, realmente tá coroando. Ela falou, para o carro um pouquinho. Pediu pro Gui, para o carro um pouquinho. Vira. Pediu pra eu virar. Eu falei, eu não consigo virar. Gente, a dor tava muito intensa, eu não consigo virar. Ela falou assim, vira, você consegue, vem que eu te ajudo. Aí ela me ajudou. Foi engraçado. Tá. Aí ela falou, vira, você vai conseguir virar, eu te ajudo. Aí o Gui parou o carro, eu consegui virar pra ela. E aí eu senti um outro puxo. Aí foi, gente, eu queria tanto me livrar da dor que eu fiz bastante força nesse puxo. O menino saiu de uma vez. Não, aí saiu a cabeça. Foi. Aí saiu a cabeça. Depois veio esse outro puxo que aí eu falei, vou fazer bastante força. Fiz bastante força, o menino que saiu. Amor, vai devagar. Por favor. Cheguei no hospital já com o neném no colo, né? O neném nasceu no carro. Nossa, a ficha não caiu até agora. Que o menino nasceu no carro. Aí ele nasceu. Aí ela colocou ele deu uma olhadinha nele, né? Já colocou ele no meu colo. A placenta não tinha saído ainda. Aí ela falou, vamos esperar agora. O cordão é um pouco curto, mas vamos esperar a placenta sair também, nascer, né? Aí esperamos, chegamos, aí o Gui acelerou o carro. Eu falei assim, amor, agora não precisa correr tanto, o menino já nasceu. E ela falou assim, não, faz diferença, deixa ele acelerar um pouquinho. Aí chegamos no hospital, ainda bem que era de madrugada, não tinha trânsito, né? Então foi tranquilo nesse sentido. Chegamos lá no hospital, a placenta nasceu dentro do carro, mas lá, né?
Aí a placenta saiu, conseguimos tirar o bebê com a placenta para entregar para os outros enfermeiros que me acolheram lá na porta do pronto-socorro, né? Cheguei lá, o médico já olhou, já achou que eu tava com uma laceração de 3º grau. Sim, aí ele olhou, já me aplicaram, aí eu tava bem sensível, me aplicaram ocitocina para parar para não ter sangramento, né, para não ter, como fala, hemorragia. Nossa, aquela agulha parece que tava pior que a dor da contração, de tão sensível que eu tava. Pesaram o bebê, tava com 4 quilos 190 gramas, né, o bichinho tava bem parrudo. Não, até a doula falou assim, olha, Sheila, independente da força que você tivesse feito, se você tivesse esperado mais puxos, tivesse tido mais calma, ia ter laceração porque ele era bem grande, né? Então, paciência. Já tinha tido laceração lá do João também, né? Tanto que nessa daqui, na do João foi grau 2, nessa daqui grau 3, eu acho que a do João foi pior. A do João nem sentava. Essa daqui eu tô sentada, inclusive agora. Tô com 3 dias de parto, né? Então, não tô tão ruim assim, não. Mas pra ir no banheiro, né? Que dói mais. E foi assim, gente. Eu ainda tô boca aberta de toda a situação. O bebê nasceu 1h50 da manhã dentro do carro. Então, quer dizer, da meia-noite, que eu tava com 3 centímetros de dilatação, pra 1h50 eu já dilatei total e o neném nasceu muito rápido. Não sei se foi por causa do shake, né, que ajudou. Enfim, eu sei que aconteceu. Gente, eu consegui o meu VBAC 2, consegui ter um parto normal depois de 2 cesáreas. Vocês tinham razão. Teve uma moça que mandou mensagem pra mim e falou assim, Sheila, não desista do seu parto normal. E eu já tava desesperançosa, né? Aquilo ali já me deu uma força. Muita gente me deu força. Já acabou. Tá quase acabando, tá bom? Aqui tem a janela, aí eles ficam vindo aqui pra conversar comigo. Quantos minutos? 10 minutinhos. Tá bom. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Aí lá na sala de cirurgia, eu tive que ir pra sala de cirurgia pra poder fazer dar ponto, né? Tive que tomar uma hack. Na hora de tomar a hack, deu uma mexidinha que eu tô sentindo até agora. Um latejar da mexidinha que eu dei, sabe? Nas costas. Não sei se eu vou ficar com isso pro resto da vida. Tem mulher que fica, né, com umas sequelas, assim, pro resto da vida. Por causa da anestesia. Espero que não. Mas tomei essa anestesia geral, depois fui pro quarto, foi tudo bem, bebê grandão, bebê não perdeu só 50 gramas nos 2 dias que eu fiquei no hospital internada com ele. Eu também não tive hemorragia, eu tive uma leve hemorragia no parto do João. Nessa daqui eu não tive hemorragia, como a gente esperava, a enfermeira já esperava que eu tivesse, mesmo tendo cesárea. Ela falou assim, mesmo com a cesárea é normal ter hemorragia. E eu não tive, né? Então, assim, gente, foi tudo assim uma grande providência de Deus na minha vida. Aqui pra contar a história. Sobreviveu às minhas crises de ansiedade. Eu só peço a Deus que ele não tenha... Sei lá, não sei se ele vai ficar mais sensível, porque eu fiquei muito sensível durante a gestação toda, né? Muito chorona, muito arisca. Então, espero que ele não fique assim, que o temperamento dele não puxe. Espero que ele não capte essa minha instabilidade emocional durante a gravidez. Mas, de qualquer forma, assim, eu tô muito feliz. Tô muito feliz por ter conseguido, sabe? Eu acho que eu ia me sentir bem frustrada se eu tivesse ido pra uma cesárea. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E deixo aqui pra vocês o seguinte, vale muito a pena ter o acompanhamento mais individualizado durante a sua gestação. Na próxima, gente, vocês podem ter certeza que eu já vou conversar com a Thalita e com a Camila desde cedo. Pra fazer as coisas com mais calma, né? Pra conseguir pagar elas direitinho já durante a gestação, pra não ter que ficar com dívida pra depois da gestação. E conseguir dar um valor mais justo pra elas, porque elas merecem. Nossa, que trabalho impecável das duas, viu? Deixar aqui pra vocês o @ das duas, tá bom? Vão lá, sigam elas, acompanhem o trabalho delas. São experientes. A Camila, eu acho que foi o primeiro parto, né? VBAC 2 dela comigo, né? Mas a Thalita já fez VBAC após 5 cesáreas.
tá? Então é experiente, ela entende do que ela tá fazendo. Então assim, maravilhoso. Eu não tenho palavras, não tenho o que dizer. Aí, pra ajudar também, o Gui pegou 20 dias de licença paternidade, eu acho que, não sei se é assim que fala, né? Mas pegou 20 dias de licença lá da firma, porque geralmente é 5 dias só, né? Gente, um detalhe que eu já ia deixando passar desapercebido, mas isso eu não posso deixar passar. Por quê? São os meus agradecimentos a todos que rezaram por mim. Quando eu pedi o socorro de vocês, rezem uma Ave Maria. Nossa, quanta gente! Eu não esperava receber tantas mensagens, tantas orações, não esperava. Também teve um grupo de intercessoras da Capela Sacerdotal, da Capela da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, que fez na novena do Menino Jesus, pelas minhas intenções, pela intenção do meu parto. Eu já estava rezando a novena do Menino Jesus quando eu recebi uma mensagem da Silvia. Ela falou: Sheila, a gente pode colocar você na nossa novena? Eu falei: nossa, por favor. Aí elas colocaram, elas rezaram por mim. Então assim, eu não posso deixar de agradecer a todos que rezaram, a todos que contaram o testemunho. Gente, eu recebi muitos testemunhos de mulheres que já tinham feito a cesárea, o parto normal após 2 cesáreas, após mais cesáreas. Então assim, foi maravilhoso. Às vezes é bom a gente se abrir um pouco da nossa intimidade, né? E perceber quanta gente boa tem no mundo e, nossa, recebi muitas mensagens de apoio mesmo. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe vocês.